Meus amigos, o Sport empata o jogo na Ilha do Retiro diante do Retrô, com o Sub-20, foi o último jogo do Sub-20, um belo teste para a garotada, e agora é Copa do Nordeste, meus amigos. Agora, o Sport estreia na competição para valer, uma competição de rentabilidade, que dá retorno financeiro para o esporte, não só na primeira fase, mas também nas outras fases. Quanto mais fases passar, mais dinheiro vai ter, e o esporte precisa fazer um time forte, competitivo, porque é o primeiro campeonato do primeiro semestre que gera uma grande receita. E aí, a gente tem uma preocupação. Torcedor do esporte, será que o Thierry vai jogar esse primeiro jogo? Um jogo importante diante do Ferroviário. Vamos falar nesse vídeo também sobre os volantes. Cadê os volantes do esporte? Bom, o diretor, gerente de futebol do esporte vai falar aí também sobre esse assunto. E aí a gente traz a pauta aqui para vocês, a entrevista. Esporte milionário. O esporte em 2025 vai alcançar a maior receita da sua história. Tudo isso a gente vai trocar ideia aqui no canal Jandefute, e depois da vinheta a gente vem tudo nesses assuntos. Muito bem, meus amigos, Jandefute na área para falar com vocês sobre esses grandes assuntos aí que movimentaram a segunda-feira do esporte e também movimentaram o final de semana, né? Rapaz, esse negócio da receita. Vocês lembram aqui que em alguns vídeos eu falei, eu não sei por que a torcida está preocupada, a torcida está esquecida, está focada muito no pessimismo e estão esquecidos de que o esporte tem grande grana para receber nesse ano, não só da Liga, mas também da cota de TV, também da questão do Pedro Lima, uma série de grana que o esporte vai adquirir em 2025, que aí os diretores do esporte cederam a entrevista falando isso, e o GE detalhou também. Então a gente vai trazer aqui, certamente, esses assuntos, mas antes de mais nada, peço para você deixar o like. Deixe o like, se inscreve aqui no canal que não é inscrito e ativa a notificação para receber as notícias em tempo real, né? Para viralizar o vídeo, e eu conto com a ajuda de vocês, preciso muito do like de vocês. O like é que estende a visibilidade dos vídeos. Mas vamos ao que interessa, né? Primeira matéria aqui da segunda-feira do canal Jandefute tá em tela aqui sobre o Thierry. Muita gente está naquela incógnita, né? Porque o Thierry está treinando em separado e possivelmente joga, não joga, o que será que está acontecendo? E aí, vamos detalhar nesse exato momento, matéria do GE, entenda a questão do Thierry, né? Entende por que Rafael Thierry realiza atividades paralelas no grupo, na pré-temporada. E aí a gente sabe, o Thierry tem um histórico de lesões muito forte. Nos últimos anos, o Thierry sofreu com lesões, e aí a gente agora vai aprofundar nesse assunto. Tem aqui, zagueiro de 31 anos, sofre com lesões na última temporada e, além de treinar com o elenco, também faz um trabalho à parte no departamento físico de futebol. Matéria do Daniel Leal, e aí tá a foto, aliás, tá o vídeo do Thierry aqui, né? No ano passado foi o jogo do acesso, né? E aqui tem falando, ausente em parte da última temporada devido a uma grave lesão no tendão direito calcâneo, o zagueiro Rafael Thierry começou a pré-temporada de 2025 de forma diferente. E é isso que vem causando, né, uma dúvida, um desconforto na torcida. Pô, véio, será que a gente vai contar com o Thierry 100% na temporada? Toda vez tem a questão de estar lesionado, estar machucado. Inclusive, queria mandar um abraço aí para o Thierry. Encontrei ele, eu acho que em novembro ou foi em dezembro. Acho que foi em novembro, no shopping em Recife. E aí ele tirou foto com a minha filha. Aquela história do Neto, né? Pô, tratou muito bem meu filho na Florida Cup. O Thierry tratou muito bem minha filha, tem uma foto com minha filha. Um abraço aí pro Thierry. E aí, o Thierry tá aqui se preparando, se precavendo, né, para que não aconteça a mesma coisa na temporada passada que aconteça agora nessa, né? A fim de prevenir novos problemas físicos. O atleta tem 31 anos, realiza atividades específicas. E tem aqui embaixo, após as avaliações iniciais para começar os trabalhos, Thierry apresentou alterações físicas que levam a comissão técnica rubro-negra a buscar soluções
ao longo da pré-temporada. Ou seja, vai ser criado, né, ou foi, já, na verdade já foi criado, um circuito, né, para o Thierry fazer atividades diferentes de reforço de musculatura, para que ele não precise ficar muito tempo fora, quando tem uma lesão, possível lesão, espero que não tenha. Thierry é um grande jogador, uma grande peça para o técnico Pepa, não que os outros jogadores que venham a fazer parte do grupo do esporte não tenha tanta competência, mas o Thierry é o cara mais longevo do grupo, é um capitão do time, então, sem sombra de dúvidas, é importante que ele continue no elenco. E aí tem falando, né? A comissão técnica rubro-negra a buscar correções ao longo da pré-temporada, com o objetivo de corrigi-las, visando a diminuição dos riscos de lesão ao longo deste ano. No caso, o zagueiro Thierry está sendo realizado um período de aprimoramento e reequilíbrio muscular, explicou o departamento médico rubro-negro. Assim, o jogador, né, ele entra de férias ali, antes de voltar para a pré-temporada, notoriamente e naturalmente os jogadores eles se afrouxam um pouco na questão física, né? E aí o Thierry é um jogador que tem um histórico de lesão. Então, quando ele voltou com algumas mudanças, e aí, por ele ter os problemas dele, eu acho que os cuidados são muito mais redobrados, né, para que ele volte a atuar em alto nível. E assim como pode ser visto no fragmento do treino aberto na imprensa na última quinta-feira, Thierry participou de atividades separadas com a equipe de preparação física. Porém, essas ações são intercaladas com treinos em campo junto aos demais atletas. Ou seja, o Thierry faz o trabalho de fortalecimento, mas também participa das atividades em campo, comandado pelo Pepa. Então ele está apto para jogo, ele vai jogar de fato, e a torcida que está preocupada, ou que estava preocupada só com a questão dele, ele está treinando em separado, então ele já está machucado. Calma, calma, calma. Ele está simplesmente aprimorando, reforçando a musculatura, de fato, para ter um cuidado. Nosso xerife aí. E aí está dizendo aqui, para terminar, que ele está sendo avaliado diariamente. Assim que a preparação for concluída, o atleta será liberado para as atividades normais, explicou a nota do esporte. Então, é um jogador que está usando a pré-temporada para aquela questão de se resguardar, de se precaver de coisas piores para a temporada. Aqui tem falando, né, o atleta é o mais longevo do elenco, está na ilha desde 2019. O zagueiro Rafael sofreu por ano passado a pior lesão desde que chegou no clube. Pela primeira vez, em um comprometimento mais sério. Foram mais de 3 meses em inatividade. Então é isso, gente. O Thierry precisa, de fato, fazer esse tipo de atividade mais redobrada. Foi até falado de cirurgia, né? Mas aí o Thierry não precisou fazer cirurgia. Ele pensou que iria nem jogar, voltar a jogar, mas enfim, graças a Deus, deu tudo certo. Bom, é isso. Falando a matéria do Thierry, sucesso para o Thierry esse ano, para que, se Deus quiser, o time rubro-negro nessa Copa do Nordeste volte com tudo, né? Faça, de fato, uma estreia muito melhor do que a do ano passado, do ano retrasado, consiga criar logo uma gordura. Vale lembrar que a pré-temporada para o time titular é muito mais importante do que botar o time titular logo no Campeonato Pernambucano e queimar a largada, que eu acho que é o que mais tem acontecido nos últimos anos. O Sport talvez não tenha largado da melhor forma no campeonato estadual, porque não caprichou na pré-temporada, e agora está caprichando, e sem sombra de dúvidas, isso é muito importante para o esporte. E aí, gente, passada, né, a devida régua nesse assunto, sobre a questão do Thierry, a gente vai falar agora sobre outro assunto. A gente vai agora falar sobre o orçamento. O Sport está milionário, o Sport está aí no mercado, trazendo peças importantes para o elenco, né? Tá chegando a Têncio amanhã, vai chegar jogadores mais ainda. Os volantes, cadê os volantes, Sport? Daqui a pouco a gente fala a questão dos volantes, o que o gerente de futebol, o que o comitê gestor do Sport falou sobre isso. Enfim, agora a gente vai falar sobre isso aqui, né? O Sport e seu orçamento para a temporada. O Sport milionário. Meus amigos, o Sport agora virou milionário. Já não é, ainda não é SAF, mas está tendo comportamento de SAF já no mercado. Mas vou pausar aqui essa tela para a gente falar sobre orçamento, mas antes de mais nada,
a gente vai falar sobre o patrocinador oficial aqui, ó, do canal Janderfute, meus amigos. É a Montenegro Cargas, que há mais de 10 anos transporta compromisso. Se é o compromisso, tem compromisso em 2025. Fica aí. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui, Janderfute na área. Vamos lá, deixa o like aí, deixa o like para ajudar o canal a melhorar a cada dia. E vamos lá, o Esporte projeta orçamento na casa dos 183 milhões para 2025. O clube tem reserva para contratações. E aí vem aquela questão, antes da gente se aprofundar aqui da matéria. Muita gente preocupado com a questão de dívida do esporte, muita gente preocupado, não, o esporte está torto e à direita, botando aí dinheiro, e depois vai ficar faltando dinheiro para contratar mais. Pois é, eu falei aqui, eu acho que a gestão atual, ela merece o devido respeito à questão do que eles já estão fazendo há anos no esporte. O esporte, desde 2021, não atrasa um salário. Um salário. O esporte, desde 2021, baixou as dívidas. O Yuri Romão vem fazendo vamos dizer assim, uma gestão austera em receita, tendo também em vista, pagando as dívidas também, melhorando o clube financeiramente. Entende que o esporte está no caminho certo, que está fazendo um trabalho muito austero, de fato, e isso é importante para o esporte voltar às origens, né? Aquele time forte, o time temido, né? Fazia equipes competitivas, né? Então, eu acho que o esporte está em boas mãos em termos financeiros. E aí está a prova. O esporte projeta orçamento na casa dos 183 milhões. E eu falei uns vídeos aqui, eu falei, calma, gente, para mim o esporte vai ter a maior receita da história. Eu não estou preocupado ainda com essa questão financeira, não, porque eu acho que tem votos de confiança, né? Essa gestão. E, de fato, isso está acontecendo. E está aqui. O esporte projeta orçamento na casa dos 183 milhões para 2025. O clube tem reserva para contratação. Direção rubro-negra tem reserva de 13% para a projeção orçamentária para investir nas aquisições dos atletas. Ou seja, 13%, meus amigos, ainda tem reserva para o esporte. Usar esse dinheiro para a contratação. Então, o esporte está mudando de patamar, voltando às origens, e está aqui. O esporte apresentou na última semana para o Conselho Fiscal do clube a projeção orçamentária para a temporada 2025. Ao todo, o Leão projeta uma receita de 183 milhões para todo o ano. O número, caso confirmado, será recorde na história. E eu cantei essa pedra aqui alguns vídeos atrás, quando foi falado sobre essas contratações de alto nível, de alto peso aí financeiro, de alto nível financeiro. Então, desse total, aproximadamente 13% estão destinados a contratações de reforços. Cara, sensacional esse momento do comitê gestor e também desse grupinho aqui, ó. Esse grupinho aqui que está fazendo o esporte voltar à Série A, não para fazer um time na rabeta do campeonato, mas para fazer um time que tenha, já no primeiro mês do ano, quase mais de 40 milhões de investimento. 4 milhões e meio no Fabrício, 9 milhões no Matheus, mais 15 milhões no Carlos Alberto, mais 12 milhões no Atêncio. Então, assim, mais de 40 milhões já de investimento no primeiro mês do ano. Então, isso já prova que o trabalho ele está sendo projetado. O esporte está voltando respeito no mercado, né? E tem aqui, 25 milhões são para investimentos com CAPEX, que é a despesa de capitais, né? Ou seja, para CAPEX em ativos intangíveis, que é no caso de aquisição de atletas, disse ao GE o vice-presidente Rafael Campos. Então, muito bom, de fato, o orçamento do esporte chegar nesse teto aí milionário e
vamos embora. Vai gastar isso numa Série A, num campeonato onde tem que gastar de fato. Vocês estão vendo aí, Neymar tá para voltar aí para o Santos. Quem acompanha as lives lá no canal do Luiz, ano passado e tal, que me acompanhava lá, lembra que eu falava lá, ano passado, muita gente se perguntando como é que esse time do Santos foi feito. Como é que esse time do Santos foi feito? De onde o Santos está tirando dinheiro? Se eles não tinham dinheiro na Série A. E aí, eu tenho quase certeza que o Neymar, eu cantei essa pedra no passado, em algumas lives, falei, meu irmão, eu tenho quase certeza que o Neymar tá botando dinheiro no Santos. E agora, curiosamente, ele tá para voltar pro Santos, né? Então, de fato, tem a ver uma coincidência aí. Especificamente sobre a reserva para o investimento de futebol, o vice-presidente do esporte explicou que o clube lida com um mercado completamente inflacionado. Perfeito, e está inflacionado demais. Que na verdade ele trata como uma nova realidade do futebol brasileiro, e de fato é. Agora, será até onde vai essa nova realidade, né, do futebol brasileiro? Se não houver cuidado, se não houver austeridade, se não houver competência, responsabilidade fiscal, os clubes podem quebrar. E aí tem falando sobre as outras transações que eu acabei de citar quase agora, dos jogadores, né? E vamos lá. A receita do ano passado foi 69 milhões. Olha a diferença do ano passado para esse ano. Foi muito importante subir. Ah, mas eu queria subir campeão. Cara, eu quero subir, meu irmão. Campeão seria excelente, mas eu queria subir. E estamos aí na primeira divisão. E vocês veem a diferença de orçamento para 2025. E agora vamos para o assunto mais comentado no meio da torcida do esporte, que é a questão dos volantes. Cadê os volantes do esporte, gestão? Cadê os volantes do esporte? E aí, a gente vai olhar agora a matéria do NE45. NE45. Vamos aqui detalhar para vocês sobre a questão dos volantes. Sem volantes anunciados, o esporte garante negociações e cursos. Iremos contratar. Está aqui, matéria do NE45. O esporte é destaque aqui no NE. A matéria do meu amigo Caxangá, Vinícius Caxangá. Pô, Vinícius Caxangá, saudade de jogar aquele futebol, hein, velho? Faz tempo que eu não jogo contigo, velho. O esporte oficializou 5 reforços. E aí tem a questão dos reforços, que a gente já sabe os 5, né? E vai chegar o Atêncio também. Enfim, estamos negociando e está complicado para todos os setores. Precisamos ter serenidade e iremos contratar. Resumiu Guilherme Falcão. E tem aqui que o técnico Pepa considerou Fabrício Domingues como um meia. Ou seja, muita gente está dizendo assim, o único volante, a gente viu, né, nas matérias do GE e de toda a matéria do esporte, né, e nas redes sociais, que o Fabrício Domingues, ele não, o Fabrício Domingues, ele é volante, é o único volante e tal. Eu nunca enxerguei ele como um volante de fato, eu sempre enxerguei o Fabrício como um jogador um pouco mais avançado. E aí o Pepa tá dizendo aqui que considerou o Fabrício Domingues como um meia, ou seja, ele quer um volante além do Fabrício ali tá ocupando aquele espaço. Então ele quer jogadores ali. Ele quer jogadores no lugar do Fabrício. Então vai utilizar provavelmente o Fabrício usar a sua habilidade, né, 1-para-1, aquele cara ágil na ponta da área, como de fato um cara um pouco mais avançado, né? Ele precisa estar próximo do gol, que é um cara que tem muito talento. Então, o técnico Pepa disse que vai utilizar ele como um meia, entretanto, devido à escassez de volantes, ele está ali, sendo utilizado como volante. Em rápido contato com reportagem, Guilherme Falcão, diretor do esporte, diretor de futebol do clube, admitiu complicações na busca por reforços. E aí eu vejo muita gente falar assim, esse volante aí não presta não. Esse aqui não presta não. É como se, tipo assim, esse torcedor, esses torcedores condenam uma contratação bem chata de se fazer. Exemplo, o Sport, ele teve 2 sondagens de volantes até os últimos instantes aí, depois que esfriou a negociação com o Zé Welles e com o Cheverria. O Sport tentou volantes de alto nível. Sem cair, o mercado tá difícil. Os volantes de alto nível não estão querendo vir por uma bagatela pequena, estão querendo vir para uma bagatela muito maior. Exemplo, o Cheverria parece ter pedido 20 milhões. Então, assim, é um valor muito alto para pegar em um volante. E aí, a gente não sabe como está o mercado. A gente não está na mesa, não está na sala do presidente, não está na mesa dos gestores.
E aí, gente, aí tá aqui, ó, falando que tá difícil as negociações. Aí o Sport sondou Richard e sondou o Newton. Aí vem um bocado de gente. Ah, não, isso não. Tem uns que nem viu os caras jogarem, né? E tipo, não, porque não tem nome, tá ligado? Ou porque não é jogador gringo. Aí simplesmente fala que não dá, mas se não der pra vir os que a gente quer? E se não der pra vir os jogadores mais midiáticos? Vai vir ninguém? Então, assim, eu acho que a torcida também tem que ter um entendimento, como ele está falando, assim, de tipo, vamos ter calma, a gente vai contratar, calma. Porque, assim, a diretoria já está mostrando para a torcida do esporte que está contratando. Foram 6 aquisições, então o esporte está tentando contratar, e de fato é o correto. Vai contratar e tem que contratar. Volantes tem que contratar. Em rápido contato com a reportagem, Guilherme Falcão admitiu complicações na busca por reforço para o setor, mas garantiu que o Leão possui negociações em curso e deve anunciar atletas em breve. Então, nessa semana, estamos no dia 20 de janeiro. Nessa semana, até o dia 27, provavelmente o Sport está anunciando volantes em plural. Então, vamos ver, vamos aguardar. Além dos atletas já anunciados pelo clube, outros 3 estão em negociações avançadas e devem ser oficializados ainda nesta semana. Rodrigo Atencio, Carlos Alberto e Johan, né, que a gente já sabe, né, foi anunciado, bem dizer, quase no mesmo tempo, né, uma diferença de 2 dias, mais ou menos, os 3. Os 2 últimos, aliás, já se encontram no Recife, onde realizarão exames médicos para assinar. O Johan, como informado pelo NE, já treina na Ilha do Retiro, ou seja, o Johan já está treinando, velho. E é muito bom ter o Johan para uma composição de elenco e até para a questão do primeiro semestre, o cara tá ali sempre dando uma resposta ali de imediato para, vamos dizer, encaixar com o time que o Pepa quer, né? Para o duelo com o Ferroviário, válido pela estreia da Copa do Nordeste, o Leão deverá utilizar pela primeira vez no ano seu time principal. Apesar de quase todos os atletas estarem regularizados, há dúvidas, por exemplo, de quem irá atuar na posição de volante. E é isso. Além de Fabrício Domingues, Marcelo Aju e Zé Lucas, destaque nas primeiras 3 rodadas no Pernambucano Bet Nacional, onde o Sport jogou com a equipe sub-20, surge como opções. Rapaz, eu vou ser bem sincero. O Zé Lucas, ele fez boas partidas aí com o Sport, e eu acho que ele, para jogar titular, ele devia jogar sim com um jogador ali do lado, com segurança, né? Eu acho que ele ainda é aquela questão de garoto, né, gente? Afobado, às vezes chega um pouco mais forte e passa do limite. Se algum juiz olhar torto ali, pode acabar dando uma expulsão para ele. Então tem que ter alguns jogadores experientes ali para dar orientação. Mas é um jogador com grande potencial, de certa forma. Enfim, galera, esses são os assuntos. Eu queria a opinião de vocês, o que é que vocês acham desses assuntos ditos aqui por mim no canal Jandefute. Então, fico sempre na sua espera para os seus comentários. Abraço e até o próximo vídeo.